Agora vai. Olá, seja muito bem-vindo para mais um Sementes, esse programa que é trazido até você pelo Departamento de Comunicação da Federação Espírita do Estado de Alagoas, e é sempre uma alegria, é sempre uma honra muito grande tê-los aqui conosco todas as quintas-feiras, aqui na nossa FEAL TV. Antes de tudo, antes de mais nada, deixa eu fazer um pedido especial. É para que você deixe o like nesse vídeo, se você gosta do conteúdo que é produzido aqui pela FEAL TV. Deixando o like, você torna o canal um pouco mais relevante, e um pouquinho mais relevante ele acaba sendo sugerido para outras pessoas que, exemplo de nós, têm buscado o conteúdo do Consolador prometido por Jesus. Então, para você, não vai custar muita coisa, mas para a gente é muito importante. Então, deixa o like e já se inscreve aqui no canal da FEAL TV. Um aviso também importante é que o Sementes, o Trocando Ideias e toda a programação da FEAL, ela também está disponível no formato podcast. Ou seja, você pode ir lá na sua plataforma de áudio, procurar o FEAL Podcast e ouvir esse programa e as outras programações da FEAL em formato de áudio. Tem pessoas que preferem no carro, no trânsito, enfim. E aí você tem também essa opção para disponibilizar, disponível para vocês. Agora sim, vamos plantar mais um grão em nossa vida. Vamos ver o que a semente de hoje nos reserva. E a semente de hoje, ela vai nos dizer assim: onde quer que estejas, recorda que te encontras na vinha do Cristo. A semente de hoje, ela pode ser encontrada no livro Pão Nosso, que foi psicografado pelo nosso inesquecível Chico Xavier e tem como autor espiritual Emmanuel. E ele é um pequeno fragmento, um pequeno extrato do capítulo 29. A semente de hoje, ela me remeteu a uma parábola do Cristo, que é a parábola dos trabalhadores da vinha. E ela pode ser encontrada no livro de Mateus, no capítulo 20, desde o primeiro versículo até o 16. E nessa parábola, Jesus vai contar a história de um senhor, um pai de família, que já na madrugada saiu com o objetivo de empregar, de assalariar pessoas para trabalhar na sua vinha. Então ele sai logo na primeira hora do dia e pega lá um grupo de trabalhadores e contrata para que eles possam ir trabalhar. Acerta com eles o valor de um dinheiro pelo aquele dia de trabalho. Sai depois na terceira e na sexta hora do dia e igualmente encontram pessoas lá ociosas, aguardando alguém que viesse lhe ofertar trabalho, e igualmente direciona essas pessoas para que trabalhasse na vinha por um preço que fosse justo. E na última hora, na 11ª hora do dia, ele sai novamente, encontra pessoas lá aguardando, e ele vai na direção daquelas pessoas e diz: por que vocês não estão trabalhando? Por que vocês estão aí ociosos? E aqueles homens dizem: olha, a gente está o dia todinho aqui buscando alguém que nos assalarie aqui para que a gente possa trabalhar, no entanto não encontramos ninguém. E ele diz: olha, então vai lá na minha vinha, trabalha esse restinho, essa hora, e aí eu vou pagar o que for justo. E assim é feito. Quando vai findando aquele dia, o Senhor chama o seu mordomo e diz: olha, vai lá para acertar as contas com os trabalhadores e coloca-os nessa posição. Os últimos contratados em primeiro lugar, até aqueles que são os primeiros por último. E assim faz o mordomo e começa a acertar. E quando ele vai acertar o valor da 1 hora trabalhada, daqueles que vieram na última hora, ele paga um dinheiro, o que foi acertado com todos, pelaquela hora de trabalho.
Quando ele acerta esse um dinheiro pelo dia do trabalho, os trabalhadores que estavam lá nas primeiras horas começam a pensar consigo: ora, se ele acertou com a gente um dinheiro por dia, nós que estamos trabalhando desde a primeira hora, e ele pagou um dinheiro para esses que chegaram na última hora, eventualmente ele vai nos pagar um pouco melhor do que acertou. E eles têm a sua expectativa frustrada, porque quando chega no seu momento, eles recebem o seu dinheiro que for acertado. E o Senhor diz: olha, eu acaso fui justo com vocês? Fui injusto? Eu não paguei o que estava acertado, eu não paguei com vocês o que estava acordado, agora eu quero fazer do meu dinheiro aquilo que melhor me aprouver. E para mim foi interessante ter dado um dinheiro para eles também. Então pega o que é teu de direito e segue. E aí a gente analisando, é engraçado que a gente analisando essa parábola de Jesus, a primeira coisa que nos chama a atenção, né, pelo menos a mim, é a injustiça. Porque como é que pode alguém que trabalhou 12 horas receber o mesmo tanto de alguém que trabalhou apenas uma? E essa sensação e essa percepção de injustiça, ela nasce em virtude do nosso olhar, que ainda é o olhar material. Quando nós estamos avaliando as coisas do mundo, nós avaliamos pela perspectiva material. Só que Deus, que é o Senhor dessa vinha, ele não olha pelo aspecto material. O objetivo de Deus não é exclusivamente ver uma vinha material sendo edificada, dando frutos, dando lucro. O objetivo de Deus não é com o lucro, é com o crescimento do trabalhador. E quando nós nos recordamos, como nos diz Emmanuel, que independente do local onde estejamos situados no mundo, nós estamos dentro da vinha, ou seja, dentro do campo de trabalho do Senhor, nós devemos nos encher de esperanças, porque por pior que tenham sido as nossas escolhas do pretérito, por pior que sejam os nossos equívocos cometidos, o Senhor sempre está nos ofertando oportunidades de trabalhar, oportunidades de servir, oportunidades de nos redimir por eventuais práticas equivocadas do passado. E todos aqueles que têm boa vontade para trabalhar, porque os trabalhadores percebemos na parábola de Jesus, aqueles trabalhadores da primeira hora, os da última hora, eles não estavam ociosos porque estavam com preguiça. Eles tinham boa vontade, mas ele aguardava alguém que os desse oportunidade. Então, no campo de trabalho de Deus, nós sempre teremos oportunidade de servir. A grande questão é que precisamos nos armar com os critérios necessários para o serviço. Porque muitas vezes nós não desejamos esse trabalho. Muitas das vezes as nossas preocupações não são com o campo de trabalho do Senhor, que nos eleva em virtudes, que faz com que a gente seja mais humilde, mais humano, mais caridoso, que nos coloca à condição de verdadeiros servidores, não no olhar do mundo, não visando a remuneração do mundo, mas visando o olhar bendito de Deus, que trabalha para que a gente possa se elevar. Então nós precisamos ter essa predisposição. Precisamos entender o compromisso que nós temos nessa existência. Por que nós estamos aqui? Qual o nosso propósito? E Deus, com seus planos insondáveis, tem nos mostrado que o nosso propósito é de sermos cada dia melhor. Então, o que nós estamos esperando? Temos aí um campo vasto de trabalho. A vida, o dia que nasce, renovando as esperanças e as expectativas, são sempre um convite que o Senhor nos faz para que a gente trabalhe para o nosso crescimento, para que a gente trabalhe
para que esse campo, essa grande vinha do Senhor, seja cada dia mais justa, mais humana, seja cada dia melhor. Então que nós entendamos que fazemos parte, sim, do trabalho de Deus, da construção de um mundo melhor. E que nós entendamos também que a partir do momento que nos colocamos para o serviço no campo de trabalho do Senhor, nós receberemos todos a mesma remuneração. Porque Deus olha para os seus filhos com o mesmo olhar de amor e de misericórdia. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Porque a sua recompensa ela é tão abundante que preenche a todos em todas as suas necessidades reais. Não as necessidades fictícias que a gente acaba construindo no mundo. Por hoje foi isso. Mas antes de me despedir, eu sempre gosto de lembrar para vocês que o programa Sementes ele é produzido com muito carinho pela equipe de trabalhadores dedicados do Departamento de Comunicação da FEAL. A gente dá rosto e dá voz ao programa, mas ele não seria possível se não fosse o trabalho abnegado dessas pessoas, então para eles a nossa gratidão. As artes contendo as sementes, elas são disponibilizadas antes dos vídeos nas redes sociais da Federação Espírita do Estado de Alagoas. Por isso, a gente sempre lembra que vocês podem seguir lá no Instagram o @feeal.oficial. Lá no Facebook, nós também temos uma fanpage, a Fé é Alagoas. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, conforme foi pedido no princípio, e de se inscrever aqui no canal da FEAL TV para receber mais conteúdos espíritas. Por hoje foi isso. Muito obrigado por nos acompanhar e até a semana que vem.